Irmãos, quando aquela voz começou a falar comigo, foi nesse momento, igreja, que eu caí numa realidade. Foi nesse momento que eu olhei para mim. Foi nesse momento que eu vivi o estado que eu me encontrava. Eu falei, mas eu pegar um ônibus desse jeito, nessa situação, nesse estado, a minha vida há uns anos atrás não era dessa maneira. Eu não vivia morando embaixo do viaduto. Eu não vivia dormindo na rua. Eu não vivia comendo lixo das ruas. Eu tinha a minha casa. Eu entrava na minha casa. Na minha sala eu tinha um sofá para mim sentar. Eu ia na cozinha. Eu tinha uma geladeira que eu abria, comia, bebia. Eu ia para o meu quarto. Eu tinha uma cama para me deitar, para me dormir. Eu me levantava. Eu ia no banheiro. Eu tinha um chuveiro para me tomar banho. Eu ia no meu guarda-roupa. Eu tinha camisa, eu tinha calça, eu tinha sapato. Eu me trocava. Eu saía na rua. Eu dava sinal para o ônibus parava. Eu dava sinal para o táxi parava. Eu andava por vários lugares. E agora eu me encontrava ali naquela situação, vivendo embaixo do viaduto, comendo lixo da rua. Irmão, eu estava com um par de chinelo quebrado no meu pé. Eu estava com uma calça toda suja, rasgada. Eu estava com uma camiseta toda suja. Eu estava todo sujo. Eu estava cheirando mal. Eu estava fedendo. Eu estava barbudo. Eu estava cabeludo. Eu estava com as minhas pernas cheias de perigo. Eu estava com um bichinho que dá na roupa, que pega no corpo, que corre, que se chama Simoniano. Foi aí que eu olhei para mim. Eu falei, mas eu pegar um ônibus desse jeito, nesse estado, nessa situação. Mas aquela voz, irmãos, aleluia. Mas aquela voz, igreja, eu vi que ela machuca e canta, vi que ela mamai. Mas aquela voz aqui no fundo do meu coração, irmão, aquela voz falava mais forte comigo. Aquilo falava, sai daí, pega o ônibus, sai daí, pega o ônibus, aleluia. E foi nessa hora, irmãos, que eu saí. Eu saí dali debaixo daquele viaduto e saí caminhando pela rua. Só, irmãos, que o mendigo ele não caminha de cabeça erguida, ele só caminha de cabeça baixa. Eu fui caminhando pensando como eu iria pegar um ônibus. Até que eu entrei ali na Avenida Rangel Pestana, uma das avenidas principais de São Paulo. Eu fui caminhando pelaquela avenida, até que eu parei ao lado de um ponto de ônibus. Quando eu parei ao lado daquele ponto de ônibus, que eu levantei a minha cabeça e olhei, eu não sei de onde, eu não sei como, irmão. Eu sei que veio um ônibus e parou bem na minha frente e abriu a porta. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus é grande e maravilhoso, irmão. Porque eu não dei sinal para aquele ônibus. Também não vi se alguém deu sinal para aquele ônibus. Eu sei que aquele ônibus parou na minha frente e abriu a porta. Eu não pensei duas vezes não. Eu entrei para dentro do ônibus, passei por debaixo da catraca e fui andando para o banco de trás. Apesar de ser tarde da noite, mas havia várias pessoas ali dentro daquele ônibus. E aquelas pessoas, quando me viram passar por debaixo da catraca, começaram a reclamar com o motorista. Começaram a discutir com o cobrador. Ô motorista, como é que você deixa um homem fedendo desse jeito entrar aqui dentro do ônibus? Ô cobrador, dá um jeito, põe esse homem para fora, você não está vendo que ele está fedendo, não? Eu fui até o último banco e ali eu me sentei. E aquele outro continuou a sua viagem. Mas uma mulher olhou para o cobrador e falou, cobrador, por que você não para uma viatura aí? Chama um policial aqui dentro do ônibus
como a senhora, a essa hora da noite aqui, ó, se eu for parar uma viatura e chamar um policial aqui no ônibus, é mais fácil eles tirar eu e o motorista. Porque isso aí eles não levam não, senhora. Isso aí ninguém quer. Isso aí não serve para nada. Isso aí é um lixo jogado pela rua. E isso é uma grande realidade. O mendigo abandonado na rua, ele é considerado pela sociedade como um lixo. E olha, não é só homem não. Existem mulheres abandonadas nas ruas. Existem senhores de idade, senhoras de idade morando embaixo de viaduto. E o pior, irmão, é que essas pessoas também foram abandonadas pela própria família. E aquele ônibus, irmãos, que eu peguei lá na Avenida Rangel Pestana, aquele ônibus me levou eu até o Parque São Rafael. Aleluia. Quando cheguei aí no Parque São Rafael, bem tarde da noite, desci daquele ônibus e encostei numa porta de aço. E ali eu deitei ali no chão e ali eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, que o dia já estava bem claro, eu me coloquei em pé e comecei a caminhar pela rua. Só, irmãos, que eu não sabia onde eu estava, porque eu já não conhecia mais aquele bairro do Parque São Rafael. Já faziam quase 20 anos que eu não ia para aquele lugar, muitas coisas tinham mudado. E eu fui caminhando pela rua. De repente eu fui passando em frente à porta de um bar, que ali dentro daquele bar, pessoas muito antigas, conhecidos de muitos anos. Quando um deles me viram passar pela rua, um deles me conheceu e começou a me chamar pelo apelido. Ô, cabelo, quantos anos tinham falado para mim que você tinha morrido, rapaz. Vem aqui beber um negócio com a gente, vem aqui. Mas ninguém, nenhum daqueles que dizia ser meu amigo, nenhum daqueles que quando eu tinha a minha casa, eles iam na minha casa, almoçavam comigo, conversavam comigo, dormia ali, a gente saía junto. Mas aquele dia, irmãos, nenhum deles teve a coragem de olhar para mim e falar: Mário, você está todo sujo, rasgado, fedendo. Vamos lá na minha casa, eu vou te arrumar uma calça, uma camisa para você vestir. Nenhum daqueles, irmãos, que quando eu tinha um dinheiro, eles me abraçavam, batiam nas minhas costas, no meu ombro, falavam: ô gente fina, ô bacana, ô meu amigo. Mas aquele dia em que nenhum deles bateu aqui no meu ombro e perguntou: Mário, você está com fome? Ô Mário, você quer comer um pão, tomar um café? Mário, vamos lá na minha casa, eu vou te arrumar um prato de comida para você comer. Mas nenhum deles falou isso não. É que nem a Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. É somente o que ele sabe fazer. E aquele dia, eu fiquei caminhando pelo Parque São Rafael o dia todo, conhecendo aquele bairro novamente, porque eu já não conhecia mais. E quando foi dando 7h30 da noite, eu com fome, não apareceu ninguém sequer com um pedaço de pão para mim comer. Eu saí de dentro de um bar, parei bem no meio da rua, olhei para cima e gritei: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui nesse Parque São Rafael de novo? Aqui já não é mais meu lugar, não. Eu vou embora lá no Brás. Pelo menos lá embaixo do viaduto eu ainda tenho uma lata lá. E amanhã cedo eu vou lá no Mercadão buscar alguma coisa para mim comer. E saí de lá, irmãos, e comecei a caminhar para ir embora. Esse era o meu pensamento, igreja. Mas não era o pensamento de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu fui caminhando. Só, irmãos, que eu tinha andado o Parque São Rafael quase todo, mas não tinha andado numa rua. Que antigamente era a
assim da rua 82, que hoje o nome dessa rua é Rua Pedro da Longa. Eu não tinha andado nessa rua, e na hora de eu ir embora eu comecei a caminhar por essa rua. Eu fui andando. Quando eu fui chegando mais na metade da rua, de repente eu comecei a ouvir um hino de louvor. Eu comecei a ouvir um hino, aleluia, aleluia, aleluia. E aquele hino, naquele som bem baixinho de igreja, começou a vir, começou a penetrar meu ouvido. Aleluia, aleluia. E eu comecei a dar ouvido àquele hino, aleluia. E comecei a caminhar em direção àquele hino. Cada passo que eu dava, irmão, aquele hino ia aumentando. Eu sei que aquela hora deveria ser umas 7h30, quase 8 horas. Havia muitos barulhos ali naquela rua. Havia barulho de pessoas chegando do trabalho. Havia barulho de criança brincando. Havia barulho de cachorro latindo nos portões. Havia muitos barulhos ali naquela rua. Só, irmãos, que o meu ouvido não ouvia esse tipo de barulho, não. O meu ouvido só ouvia aquele hino, aleluia. Eu fui caminhando, irmãos, em direção àquele hino, até que eu cheguei no local e parei. Quando eu parei, eu olhei, irmãos, eu estava em frente à igreja evangélica Assembleia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, aquela igreja grande, toda iluminada, toda iluminada. Só que a porta ali no fundo estava fechada, mas o portão ali estava aberto, aleluia. E eu parei ali em frente e fiquei ouvindo aquele hino, até que de repente pararam de cantar aquele hino. Quando pararam de cantar aquele hino, eu olhei e falei, que nada, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou embora. E eu peguei e dei um passo para frente para mim ir embora. Só, que quando eu dei esse passo para frente, o meu pé bateu no chão e voltou para trás novamente. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali eu comecei a balançar em frente à igreja. Eu ia para um lado, eu ia para o outro, até que eu consegui me equilibrar. Quando eu consegui me equilibrar, eu falei, que nada, eu vou voltar para trás. Mas quando eu tentei virar para voltar para trás, também não consegui. Foi aí que eu comecei a entrar de lado para dentro da igreja. Parecia que alguém tinha pegado na minha mão e estava me puxando. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus é grande, irmão. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Igreja, aquele dia não tinha nenhum diabo ali na igreja. Porque se tivesse, ele não iria deixar eu entrar, porque aquele dia não era dia de culto, a porta estava fechada, eu estava sujo, rasgado, fedendo, barbudo, cabeludo, e eu estava cheirando a pinga. Ele ia chegar e falar, não, moço, hoje não, o senhor vai embora e volta um outro dia. Só, irmãos, que aquele dia não tinha nenhum diabo ali, não tinha, porque o Senhor Deus já tinha um plano na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus é grande, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Irmãos, aleluia. Eu ali no quintal da igreja, aleluia. De repente, dentro da igreja, começaram a cantar aquele hino novamente, aleluia. E eu comecei a caminhar pelo quintal da igreja. Eu fui andando, e ali sim, irmãos, aleluia, ali estava uma porta aberta, aleluia. Quando eu vi aquela porta aberta, eu falei, eu vou entrar e para dentro dessa igreja. E eu peguei e entrei, irmãos, para dentro da igreja. E lá dentro da igreja, irmãos, aleluia, lá dentro da igreja estava as irmãs do círculo de oração, louvando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando eu entrei para dentro da igreja, parece
pareciam até estragadas. Elas tiraram tudo o rosto para fora quando me viram pararam de cantar. O irmão que estava tocando, quando me viu, parou de tocar, as crianças, foi tudo para o lado da sua mãe. Porque ninguém esperava um elemento daquele jeito entrar dentro da igreja naquela hora. Um homem todo sujo, rasgado, fedendo, barbudo, cabeludo, ninguém esperava. E ali aquelas irmãs ficaram olhando para aquelas irmãs. E ali eu me sentei ali no banco da igreja. Quando eu me sentei ali, uma irmã conversou com a outra, conversava com aquele irmão que estava tocando, aleluia. E aquele irmão começou a tocar novamente, aleluia. E as irmãs voltaram a cantar novamente. As irmãs voltaram a louvar a Deus novamente, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando aquelas irmãs voltaram a louvar a Deus novamente, igreja, aquela mesma voz que havia falado comigo, lá embaixo no viaduto, lá no Braz, aleluia, aquela mesma voz que havia me acordado, lá embaixo no viaduto, lá no Braz, aquela mesma voz começou a falar comigo novamente, ali dentro da igreja, aleluia. Só que agora ela falava assim: ô Mário, olha onde você está, dá uma olhada onde você está. Você lembra dessa igreja, Mário? Vê se você lembra, dá uma olhada, você lembra? Pois foi aqui, Mário, foi nessa igreja que há muitos anos atrás você cantava com a música, com calabassuga e cantaria, calabanaia, irmãos, quando aquela voz começou a falar comigo novamente, aquela voz começou a falar aqui no fundo do meu coração comigo novamente, eu comecei a tremer ali naquele banco, o meu coração disparou aqui dentro do meu peito, parecia que ele ia sair pela minha boca para fora. E aí a minha perna começou a me dar cãibra, eu comecei a suar, aquele suor frio, gelado, escorria pelo meu rosto, parecia que alguém tinha jogado água na minha cabeça, e naquele momento eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, eu vou morrer aqui dentro dessa igreja. Quando eu falei assim, foi ele que falou mais forte aí: ô Márcio, olha esse lugar que você está, bem perto dessa porta. Você lembra desse lugar? Você lembra, Márcio? Pois foi aqui, foi nesse mesmo lugar, Márcio, que há muitos anos atrás você pulava e dava glória a Deus. Irmãos, quando aquilo falou novamente comigo, eu não consegui mais ficar sentado. Eu me levantei em pé. Aí eu comecei a olhar aquela porta aberta, eu olhava aquelas irmãs cantando ali na frente. Eu não sabia mais o que eu fazia, se eu ia na frente, se eu ia embora. Mas aquilo falava, vai lá na frente, porque é lá que está o teu socorro. É lá na frente que está o teu socorro, aleluia. E eu comecei a caminhar em direção àquelas irmãs, aleluia. Quando eu fui chegando perto delas, elas pararam de cantar novamente, viraram o rosto para mim. O irmão que estava tocando parou de tocar, foi se aproximando de mim. Naquela hora eu não sabia nem o que eu ia falar, mas de repente me veio na memória um hino muito antigo. Aí eu olhei para aquelas irmãs e falei, eu posso pedir um hino? As irmãs olharam uma para a outra, olharam para o irmão. Ele balançou a cabeça dizendo que sim. A irmã virou para mim e falou, pode, se a gente souber cantar, a gente canta. Eu falei, vocês sabem cantar aquele hino? O rei está voltando. Aleluia, aleluia, aleluia. A irmã olhou uma para a outra, olhou para a outra, virou para mim e falou, olha, nós não sabemos cantar esse hino, mas nós sabemos cantar aquele, segura na mão de Deus. Eu falei, então canta, irmã, então canta, porque eu quero segurar na mão de Deus. Boa minha manaia, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando eu falei que eu queria segurar na mão de Deus, aquela irmã que estava sentada, ela se levantou em pé. Ela voltou e para mim e falou, você quer segurar na mão de Deus? Eu falei, eu quero.
Falou, então você ajoelha, que nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. Irmãos, naquele momento, eu dobrei o meu joelho ali no chão. Aquelas irmãs do círculo de oração se levantaram em pé. Levantaram essa mão ungida que elas têm. Levantaram as mãos para cima e começaram a orar. Aleluia, igreja. Quando aquelas irmãs começaram a orar, aqui das minhas costas, irmãos, ó, aqui das minhas costas, um peso que há muitos anos eu carregava. Quando aquelas irmãs começaram a orar, aquele peso saiu da minha costas, aquela legião de demônio saiu da minha costas, saiu da minha costas, irmão, porque o Senhor Jesus Cristo Nazareno, Ele me libertou a mim naquele momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e naquele momento ali, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão a Deus. Aí eu falo, Senhor Deus, me perdoa, Senhor, por um dia eu ter saído dessa igreja. Me perdoa, Senhor, por um dia eu ter abandonado a mocidade. Me perdoa, Senhor, por um dia eu ter desprezado o coral. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus erros. Me perdoa, Senhor, porque era aqui nessa igreja que eu era feliz. Era aqui nessa igreja, Senhor, que eu vivia. Era aqui nessa igreja que eu tinha paz. Me perdoa, me perdoa. Irmãos, eu aqui chorando, pedindo perdão a Deus. Aquelas irmãs com as mãos estendidas orando, umas irmãs ali chorando, outras irmãs ali falando em mistério com Deus. Igreja, quando eu levantei os meus olhos para cima, o teto da igreja parecia que estava se mexendo. O chão da igreja, irmão, parecia que estava balançando. Mas foi nessa hora, irmão, que o Espírito Santo de Deus falou, foi no meu ouvido: meu filho, eu estava aqui te esperando. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso, irmão, aleluia. Igreja, aleluia. Quando as irmãs terminaram de orar, aleluia, eu comecei a me levantar em pé, aleluia, e comecei a olhar para o rosto de cada uma daquelas irmãs que estavam ali. Eu fui olhando até que de repente eu comecei a olhar no rosto de uma irmã ali e comecei a me lembrar da fisionomia dela nos anos passados. Falei, puxa vida, eu lembro dessa irmã. Quando eu cantava aqui na igreja, ela já cantava aqui. E eu fui me aproximando dela, cheguei perto dela, olhei para ela e falei, eu lembro da senhora. A senhora lembra de mim? Aí ela estava com óculos, levantou o óculos, abaixou, levantou de novo, olhou para mim e falou, olha, eu não estou lembrando de você, eu não estou lembrando. Aí eu virei para ela e falei, eu sou o Mário. Quando eu falei que eu era o Mário, a filha dela que estava atrás das irmãs deu um grito, mãe, olha quem está aqui na igreja, mãe, é o Mário, mãe, é o Mário. Quando ela falou assim, ela pegou na minha mão e olhou para mim e falou, Mário, é você mesmo? Eu falei, sou eu, irmã, sou eu. Ela falou, eu não acredito, mas é você. Olha, Mário, se você soubesse quantos anos eu fiquei orando por você, eu não sabia mais se você estava vivo ou se você tinha morrido. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus, Ele é maravilhoso, irmãos, aleluia, aleluia. Igreja, eu não tinha lugar para mim, eu não tinha lugar para morar, mas o Senhor Deus, o grande Jeová Jireh, que quer dizer Senhor da providência, Ele foi lá no coração do pastor Dr. José dos Santos, no coração do pastor Dionísio, e eles permitiram que eu pudesse dormir ali na cantina da igreja. E ali eu fiquei ali por 3 semanas, e de lá eles me levaram para uma casa de recuperação, a missão evangélica,
É uma casa evangélica que tem lá em Poá. Aleluia, aleluia. Esse Deus é grande. Aleluia. Aleluia. E lá nessa casa evangélica, aleluia, eu fiquei ali um bom tempo, até que um dia o pastor Raimundo me chamou, foi uma marcha, ele disse, pode arrumar suas malas, suas roupas, e agora mesmo eu acabei de ligar para o pastor José dos Santos, para você ir embora, porque não há mais necessidade de você ficar aqui. Você já está um bom tempo aqui, já está recuperado, já está liberto, já está curado, então você pode ir embora. Aleluia. Irmão, quando ele falou isso para mim, eu fiquei até contente. Eu falei, glória a Deus, eu já vou embora. Só que quando foi à noite, todo mundo foi deitar, eu fiquei sozinho ali naquela casa. Eu saí para fora, sentei ali na varanda, e ali eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar, falei, e agora, Jesus? E agora? O pastor falou que eu vou embora. Muitos que saíram daqui, veio sempre alguém buscar. Um veio o pai, o outro veio a esposa, o outro veio o cunhado, o outro veio o tio, o outro veio a irmã. E eu agora vai vir esse pastor. Eu mal conheço. Talvez ele vai pegar essa roupa que eu tenho, que eu ganhei. Talvez ele vai dar para mim. Vai falar, agora você procura um lugar para você ficar. Aí eu comecei a falar, e agora? Arrumar um lugar para mim ficar? E eu vou para onde? Para onde que eu vou? Foi tu que me tiraste de lá de baixo do viaduto, me trouxeste para cá, porque eu não tenho ninguém, Senhor. Eu não tenho mais ninguém a não ser a ti. E agora, Jesus? Será que eu vou ter que voltar a morar lá embaixo do viaduto de novo? Eu ali chorando, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus falou mais uma vez comigo. Aquilo falou, vá e abra a Bíblia. Aleluia. Irmãos, quem não conhece a Bíblia, aleluia, quando olha para a Bíblia, quem não conhece? Olha para a Bíblia, vê a Bíblia assim fechada, a pessoa olha para é um livro. E a Bíblia fechada, ela até parece um livro. Só que ela aberta é a boca de Deus. É o Senhor Deus quem fala ali. É o Senhor Deus que fala através das palavras. E eu fui lá, peguei a minha Bíblia e abri. E quando eu abri, saiu do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando eu li aquele versículo, eu comecei a pular de alegria. Aleluia, aleluia. Aí eu já não chorava mais de tristeza. Aí eu já chorava de alegria. Aleluia, aleluia. Aquela angústia tinha ido embora. O meu coração começava a se alegrar. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é muito séria. Por isso que ela diz, aonde o Senhor Jesus Cristo está, até a tristeza salta de alegria. Aleluia, aleluia. E ali, eu fui para o meu quarto, no dia seguinte, chegou aí o pastor José, pegaram minhas roupas, colocaram dentro do carro, fizeram oração, e nós viemos embora. Aí chegamos ali no Parque São Rafael, na antiga rua 82, aí o pastor José já falou ali com o carro, eu desci, ele desceu, ele abriu o portão da igreja e me chamou, irmão Mário, vem comigo. Aí eu fui com ele, subi essa escada, e ali em cima na igreja, ele abriu uma porta, depois abriu outra, e me chamou de novo, vem aqui, irmão Mário. Quando eu cheguei perto dele, ele empurrou a porta, olhou para mim e falou, irmão Mário, o senhor está vendo esse quarto aqui? A partir de hoje, aqui vai ser o seu quarto que você dormir. Aí eu falei, oh glória, oh Deus maravilhoso, aleluia. Eu, calma, peraí, tem mais uma coisa que eu quero te mostrar, vem comigo. Aí eu fui com ele, desci as escadas, e embaixo da igreja, é uma grande igreja, embaixo da igreja tem uma cozinha ali, que dia de reunião de obreiros, eles fazem almoço para dar para os obreiros que vêm de longe. Aí ele abriu a porta daquela cozinha, olhou para mim e falou, mas você está vendo essa cozinha aqui? Ó? A partir de hoje, aqui vai ser a sua cozinha. Só que tem uma coisa, viu? O senhor não vai me fazer aquilo que o senhor fazia lá embaixo do viaduto.
Aí eu virei para ele e falei, mas o que é, pastor José? Ele falou, queimar lá, porque aqui tem bastante panela para você cozinhar. Aí eu fiquei falando, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Irmãos, eu morei um bom tempo na igreja. Morei ali até o dia 22 de novembro de 1997. Quando foi no dia 22 de novembro de 97, no sábado de manhã, eu fui até a casa do pastor José dos Santos e entreguei para ele a chave da igreja, a chave dos departamentos, entreguei todas as chaves na mão dele. E saí de morar na igreja, mas não de congregar na igreja. Eu saí de morar na igreja, irmão, porque o Senhor Deus me deu uma esposa, o Senhor Deus me deu um lar, aleluia, aleluia. Para completar a bênção, no dia 26 de outubro de 1998, às 2h10 da manhã, lá no Hospital São Mateus, o Senhor Deus me deu um filho, igreja. Agora eu sou pai, aleluia, aleluia. Mas tem mais, para completar mais a bênção, no dia 4 de junho de 2001, ao meio-dia e 40, lá no Hospital Promate, lá em Santo André, o Senhor Deus me deu mais um filho. Agora eu sou pai, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Agora eu pergunto aqui, aleluia, os irmãos, será que no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, será que teria alguém que teria coragem de ir lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, no meio da sujeira, pegar o mendigo pela mão, levantar ele, restaurar a vida dele, libertar do vício, curar as feridas das pernas, dar uma esposa, dar vida? Será que teria? Não tem não. Mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus, e esse Jesus ele vai lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, ele pega o mendigo pela mão, ele levanta, ele dá, restaura a vida dele e ele cura. Eu vou mostrar para os irmãos nas minhas pernas, aquelas dores das feridas que Jesus curou. Teria que mostrar muitos, que tem muitas marcas no corpo, mas não dá para dia a outra, eu vou mostrar só as marcas, vocês vão ver o que esse nosso Jesus ele faz. Esse Jesus ele faz isso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse Jesus faz isso. Ele vai lá embaixo do viaduto. Ele pega o mendigo pela mão, levanta ele, restaura a vida dele, ele cura. E as marcas? Meu corpo todo é todo assim, mas esse Jesus faz isso. Ele cura. O Jesus do Nazaré, ele pega o mendigo lá e ele cura todas as feridas dele. Ele cura. Esse Jesus faz isso. Outro não vai não, mas o Jesus do Nazaré ele faz. Ele vai lá embaixo, ele pega o lixo, ele pega o mendigo, eu como todo assim, mas o Jesus ele cura. Esse Jesus do Nazaré não faz isso, outro não faz não, mas esse Jesus que nós servimos ele faz. O Jesus do crente ele faz isso, ele vai lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, ele pega o mendigo pela mão e ele cura. O nome de Jesus ele cura, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele ainda faz milagre, irmão. Ele cura. Esse Jesus ele faz isso. Outro não vai não, mas o Jesus Nazareno ele faz. Ele levanta o mendigo do chão lá, do chão, no meio do lixo. No meio do lixo, irmão. Ele vai lá e pega ele pela mão. E ele levanta ele. Restaura, irmão, porque o nosso Jesus ele faz milagre, irmão. Outro não faz isso não, mas o Jesus Nazareno ele faz. Ele cura, ele cura. Nessa noite ele está aqui,
Ele levanta ele de lá, restaura a vida dele, liberta ele do vício, cura todas as feridas, cura todas, dá uma esposa para ele, dá filho, lava ele com sangue carmesim e ainda escreve o nome dele no livro da vida. Aleluia, aleluia. Você que veio aqui essa noite, aleluia, não pode sair daqui sem esse Jesus, não. Esse Jesus, ele fez isso na vida do mendigo de rua, hein? Imagina o que ele pode fazer na sua, hein? Imagine só o que ele pode fazer na sua. Ele fez isso na vida do mendigo. Hoje eu estou aqui, sou um pai de família, né? Tenho meus filhos, né? Liberto disso, foi Jesus que fez na minha vida. Imagina o que ele pode fazer na sua. Aleluia. Irmãos, como eu falei para os irmãos, que eu estava agradecendo pela oração dessa igreja. Irmãos, no dia 1º de dezembro do ano passado, eu estava indo ali para... Estivemos em São José, de São José fomos para Caraguá, e nós estávamos indo aí em Paraibuna, uma igreja bem lá no meio do sítio. E nós ali na rodovia dos Tamoios, o irmão José no carro dele estava faltando a lanterna, e ele ficou olhando, ele retrovisor para nós podermos entrar numa outra estrada, sentido à esquerda, para nós podermos ir para essa igreja. E ele olhando no retrovisor, quando ele viu que não vinha carro, ele quis entrar, só que ele esqueceu de olhar na outra pista que vinha no tempo. E quando ele entrou no outro carro que vinha, bateu bem do lado da porta onde eu estava, de muita velocidade, bateu na porta que nós estávamos, sendo que o nosso carro rodou ali na estrada. Minha esposa que estava atrás de um momento desmaiou, o filho ficou quebrado, meu filho Eliezer, de 4 anos também desmaiou, só o pequeno Isaac, que estava com mais de 9 meses, desmaiou, mas ficou chorando. Nisso que o carro virou, eu vendo aquele carro batendo, clamei o nome de Jesus, e a mão do Senhor Deus já naquele momento já estava estendida. Ali começou a parar várias pessoas ali, e ali nos querendo tirar. Eu abri a porta do lado que eu estava, não conseguia, porque tinha afundado muito. Abri a porta do lado do motorista, tiraram o irmão José que estava lá, e tiraram meus filhos, depois minha esposa saiu. Aí eu consegui sair do carro. Quando eu fiquei em pé do lado de fora, já tinha bastante gente, naquele momento o pastor Baldo também chegava, e eu não consegui parar em pé, minha perna começou a balancear, então o pastor Baldo falou, melhor então você deitar no chão. Aí eu deitei ali no chão e fiquei esperando o resgate chegar. Aí chegou o resgate, colocaram um aparelho aqui no meu pescoço, já me colocaram na maca, me colocaram ali, me amarraram ali, aquelas partes que eles têm, e dali me levaram para o pronto-socorro em Paraibuna. Quando chegou ali, tiraram as chaves e constaram que eu tinha fratura na bacia. E dali me levaram para o pronto-socorro em São José dos Campos, porque em Paraibuna eles não tinham condições de cuidar. E chegando ali em São José dos Campos, me colocaram ali, passei por outros médicos, tiraram outra chave, foi constatado que a bacia tinha quebrado em 2 lugares. Eu tinha que ficar ali de repouso, tomando medicamento, ali não tinha jeito como enfaixar e não havia necessidade de fazer cirurgia. E eu fiquei ali. E eu estando ali num dos quartos, o Senhor Deus tem muitas maneiras de operar. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor Deus. Muitas vezes nós pensamos que às vezes acontecem as coisas com a gente, porque às vezes foi a mão do inimigo, ou às vezes foi uma falha da gente, mas muitas vezes não é isso não. Muitas vezes o Senhor Deus quer trabalhar com a gente de uma maneira diferente. E eu ali no quarto ali, tinha sido mandado para um quarto, quando eu ali naquele quarto, de repente entra um jovem, médico acompanhando ele numa maca, e colocaram ele numa cama. E naquele momento o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, você está vendo aquele jovem que está ali? Eu quero que você fale com aquele jovem.
porque eu preciso falar com aquele jovem. E nisso, de repente, aqueles médicos estavam ali, os farmacêuticos estavam ali saindo. Quando saí, eu olhei para aquele jovem, ele olhou para mim e falei: jovem, eu não te conheço, não sei o teu nome, não sei quem é você, de onde você vem, mas eu quero lhe dizer que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, os senhores dos senhores manda me dizer. Irmãos, quando eu falei essas palavras para ele, aquele jovem já começou a chorar ali naquele lugar. Falei: jovem, o Senhor Deus manda te dizer que esse é o último livramento que Deus está te dando. Se você não se chega a ele da outra vez, você vai morrer, vai falir. Irmãos, quando eu terminava de falar, aquele jovem chorava como criança. Aí ele falou: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu fui uma pessoa que eu tinha ido já para a igreja. Eu já tinha aceitado esse Jesus como Salvador. Mas eu não permaneci na igreja. Saí da igreja, comecei a roubar, comecei a assaltar, comecei a fazer graça. E esses dias atrás aqui entraram uns concorrentes no bairro que eu estava, nós trocamos tiro, eu recebi 5 tiros. E uma das balas faltou 2 dedos para atingir o meu coração. Falei: meu Deus, então, trabalhando nisso para ele. Então, João, se você quiser retornar agora no caminho do Senhor Deus, eu quero orar por você. E ali, irmãos, eu orei por ele levantou a mão, chorando, reconciliou com o Senhor Jesus Cristo. E muitos daqueles que iam visitar ele ali falavam: não, agora eu parei, para nunca mais, porque agora eu só quero servir a esse Jesus Cristo. E dali eu fiquei ali, no outro dia já me mandaram para o outro hospital. Eu estava no parque industrial, me mandaram para a Avenida Industrial. E aí eu fiquei mais uma semana, quando me mandaram para casa. Uma ambulância me levou para cá, cheguei em casa. Aí veio a outra médica da prefeitura consultar a chave, vendo a questão lá na minha casa, e ela olhando com o outro médico lá que estava com ela, falou: olha, aqui pelos tratamentos que você vai fazer, você vai precisar pelo menos ficar uns 6 meses a 7 meses sem poder andar. Você vai começar a se virar devagarzinho, para lá e para cá, para depois você andar. Falei: amém, Jesus. E fui ficando. Só, os irmãos começaram a ir lá na minha casa me visitar, Eu passei a mão no telefone e falei: eu vou ligar para um pastor que eu conheço. Porque um dia eu pregando na igreja dele, o Senhor Jesus falou que ouviu a oração daquela igreja. Então eu vou ligar para aquele pastor lá no Guarujá. O nome dele é pastor Jonas, eu vou ligar lá para ele. Aí eu passei a mão no telefone e falei: pastor Jonas, aconteceu isso comigo. E Jesus, um dia eu pregava aí, Jesus falava que ouviu a oração dessa igreja. Então eu peço para o Senhor pedir para a igreja para orar por mim. Eu tenho certeza que esse Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer que a igreja aqui orou. A igreja orou e mandou o doutor Jesus lá na minha casa. E o doutor Jesus chegou lá na minha casa e falou: olha, o médico falou 6 meses, mas eu estou pedindo outra agora. Levante e começa a andar. Esse é o nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Jesus que faz. Esse é o Jesus que faz. Eu não podia deixar de não vir aqui agradecer a vocês, irmão, por vocês terem orado e mandado o doutor Jesus lá na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero dizer para você que veio essa noite aqui cooperar com a gente, você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou esse Jesus como Salvador, eu quero dizer que esse Jesus é um Jesus que te ama muito. Ele te ama muito. E Ele quer mudar a sua vida também. Do mesmo jeito que Ele mudou a minha, Ele quer mudar. Eu não sei qual é o seu problema. Que problema que você tem, se é desemprego, se é doença, se é enfermidade, eu não sei qual é o problema que você tem.
se o seu problema é alcoolismo, se o seu problema é com drogas, eu não sei. Se você roubou, se você matou, eu não sei o seu problema, eu não sei. Mas eu te digo, o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele te conhece. E nessa noite, Ele quer mudar. Ele quer mudar tudo isso. Ele quer mudar. Mas como mudar, pastor? Ele quer perdoar todos os seus pecados. Ele quer perdoar todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas falhas, para você começar uma vida nova. Uma vida com Jesus. Uma vida modificada. Ah, mas será que Ele vai abrir uma porta de emprego para mim? Será que eu vou pagar a minha dívida? Olha, a palavra de Deus diz assim: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. O que quer dizer as outras coisas não serão acrescentadas? Quer dizer que Ele vai abrir a porta do teu serviço. Ele vai ajudar você a pagar a sua dívida. Ele vai mudar, porque o nosso Jesus, Ele faz isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Outro não vai não, mas o Jesus, Ele vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa noite Ele quer fazer isso contigo. Aleluia. Ele quer fazer. Aleluia. Mas para isso basta você dizer um sim. Dizendo, Senhor, minha casa, olha, está sendo uma luta. Eu tenho brigado com meu esposo, eu tenho brigado comigo, ele bebe. Olha, Jesus quer mudar. Jesus quer mudar. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. E aonde Ele está, existe paz. Não existe mais. Não existe. Então Ele quer fazer isso na sua vida. Eu não sei o seu povo, mas eu te digo que o Senhor sempre faz coisa. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Se você quer mudar a sua vida para melhor, aceitando Jesus como Salvador, eu quero orar por você. Tem alguém que quer mudar a sua vida? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Ali tem uma moça? Eu vou orar por ela, tem mais uma, ali tem mais um show. Agora, Jesus, vem cá, você se levanta a mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar, viu? Nós vamos orar, vocês vão ver o que Jesus vai fazer na vida de vocês. Fica aqui, ó. Fica aqui nesse canto. Fica aqui. Olha, irmão, eles estão tomando uma decisão muito grande, muito forte. Eles estão tendo um compromisso com Deus. Irmãos, eles estão tomando uma decisão, é o céu. Irmão, hoje está tendo uma festa grande para você. Maravilhoso. Que importante na sua família. A partir de hoje, a vida você não vê como vai ser diferente quando você sentar na rua. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque a partir de agora, quem é responsável por você é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que é responsável por você. Senhor Jesus,
Senhor, a partir de hoje esses nomes estão escritos no teu livro da vida, para nunca mais ser tirados, para nunca mais ser apagados, ó Pai. E eu profetizo, Pai, mudanças, transformações profundas nessa vida, Pai. O demônio não tem mais poder para atuar nessas vidas, porque agora nós rechaçamos, repreendemos, falamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome fala, demônio, eu te queimo agora em